primeira coisa que a gente tinha conversado é que fica parecendo que às vezes a gente não tá vivendo bem, porque a gente não tá nas redes É, sociais. Mas é exatamente o contrário, né? A gente exato. acaba esquecendo de fazer as coisas e a gente tem conversas realmente muito interessantes, assim, né? Tipo, conversas profundas, a gente troca muito sobre os nossos pontos de vista, sobre como a gente enxerga o mundo. E aí a proposta seria essa, né? A gente trazer o nosso olhar do mundo. E aí já junta com o que a gente falou, já é uma proposta de trabalho, né, minha inclusive, que tem nessa abordagem, assim, querer conhecer como é o olhar dos outros para o mundo. E a gente também queria trazer o nosso olhar, né, a nossa forma de ver o mundo. Então, como a gente começou com essa proposta, você vai inaugurar esse lugar que a gente queria trazer já, de entender um pouco como é, né, a vida das pessoas através das suas experiências, das suas vivências, dos seus olhares. E você é o primeiro convidado. Como cofundador do projeto, você é o primeiro convidado. E é uma missão difícil trazer o primeiro assunto pra pauta. Mas a proposta seria essa, né? Tipo assim, o que que dentro das nossas experiências de vida, né, de dia a dia, o que que é interessante da gente compartilhar, né? O que que seria legal da gente trazer, assim, como é a vida através dos seus olhos. E aí você falou que você escolheu um tema, né? Que você queria falar sobre. Qual que Pois vai é. ser o tema que você escolheu? Eu escolhi o tema de caminhos, estradas, porque eu acho que é o que mais conversa, o que mais ressoa comigo, dentro do meu coração, que eu sinto realmente onde é o meu lugar de vida, né? Então, a gente já falou sobre isso diversas vezes e às vezes quando eu coloco o carro ou a moto dentro de uma BR, parece que a minha vida, ela, sei lá, cria um arco-íris. É um lugar é, que para mim remete a possibilidades, tira completamente as limitações. E é um lugar de muita reflexão para mim também, porque ao mesmo tempo que eu tô dentro de uma estrada e que o destino dela é indo, né? Por mais que às vezes a gente tenha um destino para chegar, mas se você parar para pensar, aquele chão ali ele vai continuar até determinado ponto, não vai acabar, né? Então eu tenho essa possibilidade do ir, do escolher, da sensação da liberdade, de que não existe tipo um território, só existe caminho para você percorrer. Como começou seu amor pelas estradas, pelos caminhos? O meu amor pelas estradas acho que começou quando eu comecei a andar de moto. Nem foi quando eu comecei a dirigir nas estradas propriamente dito. Quando eu começo a andar de moto, eu começo a andar com um amigo meu que me apresenta esse mundo do motociclismo. Júnior, beijo, meu amigo, saudade de você. Um merchan Merchan. do amor. Então o Júnior me apresenta o mundo do motociclismo, por meio de um gosto dele também, né? Ele também é uma pessoa apaixonada por motos. E aí é onde a gente começa a fazer essas primeiras aventuras de Belo Horizonte até Caeté, né? Finais de semana para tomar um café, para conversar. E a gente passa por meio de estradas que, que são bonitas, assim, são lindas, né? Você já passou por elas, inclusive, né? Você pode dar o seu depoimento. Então são estradas lindas, assim, e que a cada sensação em cima da moto, a cada curva, a cada é, troca de marcha, a cada aceleração, é um sentimento de liberdade que vai correndo pelo corpo, que me fez ver completamente a estrada de uma maneira diferente, né? Então começa ali. E à medida que as coisas vão se expandindo, então eu começo a viajar para outros lugares, eu começo a cruzar divisas de estados com a moto. Essa sensação ela vai se intensificando. E aí você vai tendo inspirações também de pessoas que fazem isso, né? Então que já saíram
sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, e foram parar lá no Alasca de moto, foram pro Ushuaia. Então isso gera também, germina dentro assim de mim um sentimento, um sonho de, cara, isso é possível para qualquer um, né? Só basta às vezes a gente querer e ter essa possibilidade. Acho que o querer ele é muito maior do que ter a possibilidade, né? Porque é isso que eu sinto na estrada. Tipo, pra onde você quer ir? A estrada tá lá, é só você percorrer, né? Se prepara, percorra aquele caminho que você vai chegar onde você quiser. A minha experiência, eu acho que com estrada, quando você fala da moto, é porque é curioso, assim, né? Porque tem um ponto metafórico, né? Do que é essa estrada. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de conhecer lugares, né? A sua história com estrada também acho que começa bem antes disso, né? Tipo assim, esse lugar do forasteiro, né? Do que sai das suas terras e vai desbravar e vai conhecer outros caminhos. E é inclusive por causa disso que a gente se conhece, né? Sim. Porque você já tinha avançado nessas estradas. Mas eu entendo esse ponto comum que você me fala a partir da visão, da experiência que você tem com a moto, porque eu nunca tinha tido uma experiência de viagem de moto em estrada antes de você, né? Então, e a partir daquele momento ali, é muito diferente a minha experiência também, porque ela é uma experiência de presença, assim, plena, né? Eu acho que eu nunca senti o presente de uma forma tão real, tão tangível quanto em cima de uma moto numa estrada, porque qualquer desvio de atenção que você tem ali, né, tanto no meu caso, né, como carona ali, né, tipo, você tem que estar 100% atenta, assim, a toda a comunicação do seu parceiro ali, não é uma comunicação via verbal, fala, né, não é uma comunicação verbal, ela é um encontro ali do corpo, ela é um encontro com a estrada, ele é um encontro com o vento, qualquer alteração que você tem ali, né, tipo, realmente sua vida está, depende da sua presença, né, então assim, você tem que estar atento a todas as coisas que acontecem ali. E a estrada, ela tem essa surpresa com você o tempo inteiro, né? Porque às vezes uma curva que você faz, você não está esperando, de repente se abre ali uma paisagem muito diferente, né? Então é uma surpresa constante, né? A cada momento. É um momento em que você está ali muito com você mesmo, porque você não está ali. É diferente de uma viagem de carro, né? Que às vezes você conversa, que você está vendo alguma coisa, o seu corpo já está num outro tipo de contato, de conforto. A moto não, né? A moto é muito, eu acho que é essa vivência da estrada, né? Do que é a experiência da estrada. Então eu acho que a partir desse momento também, apesar de ser uma pessoa de estradas, viagens e caminhos, eu acho que a partir desse momento eu tenho uma outra visão, né? Sobre o que é o lugar da estrada, o que é essa possibilidade de caminhos, né? Com essa presença plena, assim. Mas a sua história com a estrada começa bem antes. Começa bem antes. Você sai de casa e passa por vários lugares, transita por vários lugares. Exato. E a gente conversou disso uma vez, né? Esse lugar do que Nômade, vai, né? Do forasteiro, do forasteiro. nômade, aquele que se sente à vontade no meio do caminho, né? No meio da estrada, assim. Eu acho que ainda antes disso, assim, na hora que você para pra pensar, eu acho que já vem um pouquinho do sangue também, né? Do avô que era caminhoneiro e que também desbravou muitas estradas por aí. Mas eu acho que realmente tem esse rompimento quando eu saio de São Paulo, não vou lembrar com que idade, 23, 24 anos talvez, e me mudo para Manaus, né? Então eu fiz uma ruptura gigantesca que acho que nem eu consigo explicar. Mas é uma ruptura que me preparou para, assim, tirou de mim aquele negócio, esse é o meu lugar, esse é o meu pedacinho de chão, e eu vou nascer, viver e morrer aqui, né? Quando eu vou para lá, a sensação que eu tenho é, vem a qualquer lugar do mundo que eu estou preparado, né? Então eu fiz esse primeiro movimento de ir para Manaus e morar 3 anos lá, e depois um segundo movimento de muito mais tranquilo de sair de Manaus e vir para Belo Horizonte, né?
Então acho que começa aí mesmo, realmente. Não é necessariamente quando a moto entra. Eu acho que é talvez a tradução do sentimento dessa ruptura seja o conhecer e começar a praticar o motociclismo, né? Então eu começo a enxergar o mundo de uma outra forma nesse momento. Então vamos para lá. Vamos mudar para a Rússia. As pessoas moram lá. Vamos lá. E aí a gente vai tendo inúmeras possibilidades, né? E desde o começo, assim, da nossa relação, a estrada é algo que está muito presente, né? Sim. Tipo, logo no segunda semana de namoro, primeira semana. Não era nem namoro, a gente não tava namorando. Né? Terceiro encontro, talvez. Terceiro encontro, a gente vai pra Canastra, né? Vai fazer uma viagem pra Canastra, que já são aí 5 horas de estrada, né? De ida e 5 horas de volta. Nesse momento estamos agora em Tubarão, interior de Santa Catarina. Pois é. Já saímos de Belo Horizonte, fomos pra Peruíbe. De Peruíbe, como chama aquele lugar perto de Peruíbe que a gente foi da praia? A praia lá, como chama? Não lembro. Você foi com seu irmão que você me apresentou, como chama? Que é em Peruíbe? Guaraú, a praia do Guaraú. Praia do Guaraú, aí saímos de Peruíbe, Guaraú, fomos para Curitiba, ficamos lá em Curitiba, de Curitiba, São Bento do Sul. Campo Alegre, que estava ali próximo. Sim. De Campo Alegre, São Bento do Sul, Florianópolis, fomos para Guarda do Embaú. Ontem passamos por Imbituba. Hoje estamos em Tubarão. Amanhã iremos para Urubici. E aí não se sabe. Quer dizer, a gente acha que a gente vai, né? Que a gente saiu de Belo Horizonte para ir para Santos, o primeiro lugar. Ubatuba, na verdade. No meio da estrada decidimos ir para Santos, quase chegando em São Paulo, decidimos ir para Peruíbe. Exatamente. E essa é a viagem das possibilidades, né? Eu acho que eu e Thaís, a gente casa muito nesse sentido, né, meu bem? Tipo, da gente amar a estrada e, tipo, a gente compartilha esse sentimento junto e vamos pra lá, vamos. Só vamos e vamos feliz, né, e caminhos. Que inclusive fizeram a nossa viagem muito feliz, né? Cada ponto que a gente parou, com cada mudança de planejamento, né? A rota era uma e a gente foi surpreendendo a cada ponto, a cada instante aí que a gente fazia essa rota. E o que você acha que tem, tipo, a gente teve essa conversa um tempo atrás, que eu acho que ela é um ponto interessante, assim, desse lugar de se sentir mais confortável, né, no caminho do que no lugar em si, né? Eu acho que a gente teve essa conversa e é um ponto comum, né? Tipo, a gente, como você trouxe, né, divide o sangue, de seu avô ser caminhoneiro, meu pai foi caminhoneiro também, o porquê que você acha, assim, que às vezes isso acontece, da gente se sentir mais à vontade no meio do caminho, né, na estrada, nesse lugar que é o entre, do que no lugar de destino mesmo? Como é que é pra você? Eu acho que tem, sei lá, a principal questão é talvez pelo próprio sentimento de não pertencimento ao lugar. Então, pra mim, a primeira ruptura, que é essa que eu falo, que eu vou pra Manaus, e quando eu saio de São Paulo e vou pra Manaus e passo um tempo lá, eu já não sou mais paulistano, porque não vivo, não trabalho, não vivo a cidade. Mas também não sou manauara, porque tipo, eu não nasci, não fui criado lá. Então não tem a cultura é como se ela não fizesse parte de mim, não levando pro lado pejorativo da coisa, né? Mas é algo que eu não pertenço, né? Então você se sente um pouco de fora dos dois mundos, né? Você não é nem de lá, você não é nem de cá. Quando eu venho para Belo Horizonte, eu ainda tenho o sentimento de acolhimento, mas também não é a mesma coisa, como assim, eu não sou Belo Horizontino, não sou mineiro, mas também continuo sendo paulista.
Então acho que o caminho para mim é mais confortável porque no caminho são pessoas de todos os Todos cantos, os lugares. né? Então é como se eu tivesse Ninguém tá nesse lugar perfeito do exato, pertencimento, né? Tá todo mundo transitando. tá todo mundo transitando. Então assim, ali enquanto tá todo mundo transitando, e você vê placa do sul, placa do norte, placa do centro-oeste, então você tá ali junto com todo mundo e tá todo mundo naquele balaio ali. Ninguém fala assim, você é daqui, você é de lá. Então o caminho me dá esse sentimento de pertencimento que eu não tenho, por exemplo, nas localidades, né? E por isso que eu acho É que uma alma inquieta. é uma alma inquieta, é uma alma nômade, né? É uma alma que busca por isso, pela exploração. E o caminho também é aquela coisa, você não sabe o que você vai encontrar ali na frente, né? Então tem essa sensação também da descoberta, né? Do novo. Eu acho que eu tenho muito disso, né? Tipo, de ver as coisas com outro olhar, de ver coisas novas, de conhecer, de pisar, igual, tipo, pisando em chão. Eu nunca vim em Tubarão, Santa Catarina, eu tô pisando no chão. Agora eu marquei o meu né, um check aqui. Então, esse sentimento de desbravar mesmo, assim, eu acho que é o que deixa mais confortável também. Eu acho que pra mim, assim, acho que compartilho do lugar da alma inquieta, né? Mas eu acho que mais do que a questão, acho que do pertencimento, eu acho que eu sempre tive muita questão, assim, de curiosidade, né? Eu acho que eu meio que vim instalado no meu programa, eu acho que, assim, essa curiosidade e esse sentimento, tipo assim, de uma vida só ser pouco para conhecer tudo que tem para conhecer. Então eu tenho muita curiosidade, assim, sobre o que é a experiência de vida, o que é o olhar do outro, assim, sempre foi algo que me chamou muita atenção. É, então eu acho que isso de querer sair, de querer viajar, de querer conhecer outras culturas, de me relacionar com uma pessoa de fora, eu acho que sempre vem desse lugar assim, tipo de como é que é o mundo para você, né? Eu sempre fui muito curiosa sobre isso. Então eu chego nos lugares, eu sempre fico assim curiosa, né? Tipo, como é para a pessoa viver aqui, né? Como é para a pessoa trabalhar nessa cidade, como é o fim de semana dessa pessoa, para onde será que essa pessoa está indo? Eu sempre fui muito curiosa sobre as histórias, né? Nisso eu venho, acho que com um negócio muito raiz, assim, em mim, assim, sobre a curiosidade de conhecer as histórias, de como é que é para a pessoa, de como é que ela se constrói, como que ela enxerga. E aí eu acho que a estrada vai casando muito com isso, né? Porque a questão de ter essa possibilidade, né? De todos os caminhos, de chegar em pessoas tão diferentes, com sotaques diferentes, com vivências diferentes, com lugares diferentes. Viver em Tubarão, por exemplo, né, tem toda uma questão aqui que traz um contexto para a vida da pessoa que faz com que ela tenha características, modos de ver o mundo totalmente diferentes dos nossos, por exemplo, né? Que é diferente de uma pessoa que sai de São Paulo, vai para Manaus, que vai para Belo Horizonte, que vai para não sei o quê. Então, diferente, por exemplo, de você, né? Eu nunca morei em outras cidades, mas sempre morei nas histórias, né? Então, sempre fui muito curiosa, assim, sobre as histórias, sobre essas possibilidades de conhecer os lugares. Me sinto muito mineira, me sinto muito acolhida em Belo Horizonte, apesar de ter inúmeras histórias de não pertencimento com várias coisas, mas a cidade em si, em Minas Gerais, eu sou muito bairrista mesmo, assim, né? Eu sou dessa que, tipo assim, não, eu nasci no lugar certo, mas com essa curiosidade de conhecer o que é o mundo, assim, conhecer o que é o olhar do outro, como é que é a experiência do outro, como é que ele enxerga, como é que ele vê. É, então o lugar da estrada para mim, dos caminhos novos, é sempre isso, né? O que será que tem lá? Como é que a pessoa vê? Como é que ela enxerga? Como é que ela vê o mundo? Um parênteses interessante aqui pra gente voltar pra estrada. Minas Gerais, em todos os lugares eu acho que eu pude visitar, ele é o lugar mais acolhedor e mais amoroso, receptivo com as pessoas. Eu acho que é por isso que eu me sinto tão em casa, assim, sabe? Eu tenho o sentimento, por mais de realmente ter aquele sentimento do nômade, do não pertencente, mas
eu me sinto em casa. Eu falo, eu brinco, não, eu sou mineiro, eu gosto de me Tá com seu orgulhar. iCard provisório, Estou com o inclusive. iCard provisório, vigente, Vigente. até Está julho. legalizado, Estou legalizado. em Minas Gerais. Mas Belo Horizonte, Minas Gerais, tem um jeito cativante, encantadoríssimo. Whatever. Whatever. É um jeito muito amoroso de tratar as pessoas. É particular. Eu acho que isso o brasileiro meio que conhece, mas quando você vivencia o que é a experiência de estar e viver em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é um negócio que te impacta de uma forma muito grande. Pra gente encerrar, então, pra não ficar um negócio longo demais, eu acho que metaforicamente o que você falou, né, me trouxe para esse lugar, assim, né, Minas Gerais, esse lugar do afeto, né. Então, assim, no meu entendimento, né, finalizando esse assunto sobre estradas e caminhos e lugares e pertencimentos, é claro que eu sempre vou levar para um lugar de história e de uma metáfora, né, mas eu acho que, assim, o mais importante para mim nesse lugar de conhecer e visitar e ter possibilidades e viajar e conhecer o novo é sobre essa mudança de perspectiva, né? Sobre a ampliação desse olhar, né? O que existe além do meu mundo, do meu modo de ver, o que existe além da minha própria casa, da minha própria família, né? O que está além daquilo. Isso para mim sempre foi algo muito presente, assim, né? Tipo, família era algo que vinha muito do meu pai disso mesmo, né? Família não era, ele me ensinou muito isso, né? Família não é sangue, né? Família é onde a gente se sente bem, é onde a gente é acolhido. Família é o mundo, né? E eu acho que já tive muitos problemas com isso de não pertencimento por essa cultura de que só o nosso vale, né? E a gente está numa época assim em que é tão incentivado, né, cada um viver mais a sua experiência individual, a gente vai perdendo esse senso do coletivo, do olhar do outro, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, então é um convite que eu acho que as estradas podem fazer, né? Exato. Amplie o seu olhar, conheça o que está além do seu muro. Exatamente. Enxergue o mundo através de outros olhares, que as perspectivas mudam muito, né? E com isso a gente ganha um repertório muito rico. Muito rico. E que o caminho tá ali, gente. Eu acho que essa é uma lição também valiosíssima. O caminho tá ali, né, meu bem? Então você só precisa percorrer. Ir. Vai. Dá o passo que o caminho se faz. Exatamente. E que às vezes quando a gente não está aparecendo nas redes sociais, que as pessoas se preocupam, falam, vocês estão bem mesmo? Tá tudo certo. É porque a gente está fazendo o quê? Vivendo. Vivendo essas histórias, refletindo, batendo esses papos. Exatamente. Às vezes regados por café, às vezes por cerveja, às vezes por nada. Por estradas. Por estradas, conversas filosóficas profundas. Às vezes nem tanto, às vezes só besteira mesmo. Exato. Mas é isso. Não é mesmo? É mesmo, meu bem. Você foi o melhor primeiro convidado do canal. Muito obrigado pelo convite. Te amo. Eu também te amo. Se você quiser compartilhar sua história. É isso. A gente tem esse convite, né? Porque a proposta é essa. A gente agora tem um convite, que é isso, né? A gente quer montar um canal, um projeto, vamos chamar assim. A gente não sabe para onde vai ser feito, né? Que vai chamar Através dos Seus Olhos. Eu esqueci o nome agora. Através dos seus olhos, que a gente gostaria de conversar com pessoas, né, que podem trazer seus pontos. A gente vai trazer outros pontos aqui, foi para começar. Sim. Mas assim, como é ver o mundo, a vida, através dos seus olhos? O que a sua experiência de vida pode trazer? O que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Nós vamos trazer temas nossos interessantes. Temos temas. Temos temas à la carte. Temos temas a lote. A lote. Temos temas a lote. Mas está inaugurado e aos poucos vão aparecendo outras pessoas aqui para conversar com a gente.